Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha, está sendo comum aí nos estados da federação, em diversos municípios, decisões da Justiça Federal que tentam anular a portaria 17, essa que homologou o parecer número 1 de 2023. Esse parecer, gente, ele vai tratar sobre a atualização do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da educação básica, definido pela Lei 11.738 de 2008, ao ministro de Estado da Educação para apreciação e posterior homologação. Bom, pessoal, estou falando de homologação porque a portaria 17 de 16 de janeiro de 2023, ela está sendo anulada por diversas prefeituras aí. E hoje eu vou citar apenas dois casos para vocês. Inclusive aqui, nós já temos aqui, a decisão do Poder Judiciário, da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná, da 2ª Vara Federal de Maringá, um procedimento comum que eu vou deixar na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Mas antes de tomar aqui a decisão, de apresentar isso na tela para vocês, eu gostaria de anunciar aqui, o ministro da Educação, falando sobre um aumento do piso, que passou aí, pessoal, de R$ 3.845 para R$ 4.420,55. Esse anúncio aconteceu agora no dia 16 de janeiro, 16, 17 de janeiro, e nós tivemos um aumento, todo mês de janeiro acontece, de 14,9% dessa vez, que tornou possível esse reajuste considerável no valor do piso, ainda continua baixo, mas trazendo uma diferença de R$ 574,02. O valor passou, então, repetindo, de R$ 3.845,63 em 2022 para R$ 4.420,55 em 2003. Segundo a lei que regulamentou o piso salarial dos profissionais do magistério, o valor deve ser atualizado anualmente, sempre, pessoal, no mês de janeiro. Vocês estão vendo aí a foto do ministro da Educação, Camilo Santana, assinando, na verdade, esse parecer do Diário Oficial da União, publicado no dia 17 de janeiro de 2023, são 12, seção 1, página 14, que eu também vou deixar o link aí na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Mas a portaria número 17, que está sendo questionada aí e derrubada nos tribunais de maneira cautelar, eu vou explicar isso tudo para vocês daqui a pouquinho. Ela está dizendo o seguinte, ela está homologando o parecer número 1. Esse parecer é o que vai falar sobre o aumento de 14% do piso da educação. Esse aumento, vamos repetir aqui o valor aqui para a gente poder entender, 14,94% da educação. Então ele está homologando através dessa portaria número 17 de 16 de janeiro de 2023, o parecer número 1 é esse que fala desse aumento de 14,93% da Secretaria de Educação Básica, que dispõe sobre a definição do piso salarial nacional dos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o exercício de 2023. Bom, está aqui assinado pelo ministro da Educação, Camilo Sobreira de Santana. Portanto, pessoal, homologado aqui o documento, dia 16 de janeiro de 2023, publicado no Diário Oficial da União, 17 de janeiro, e essa portaria está sendo derrubada aí de maneira cautelar em diversas prefeituras. E nós temos aqui, pessoal, no portal da prefeitura, a seguinte informação, documento assinado aqui, é publicado, na verdade, por Ricardo Leles, no dia 17 de fevereiro de 2023, às 11h03. E foi atualizado aí às 11h18. Portanto, pessoal, juiz federal Marcos César Romero Moraes, da 2ª Vara Federal de Maringá, suspendeu a portaria 017 de 2023 do Ministério da Educação, que estabeleceu o novo piso para professores neste ano. Então nós estamos falando aqui, Maringá. O fundamento adotado pelo magistrado foi o artigo 212-A da Constituição Federal,
que prevê que estados, Distrito Federal e municípios devem destinar parte de seus recursos para a manutenção e desenvolvimento da educação básica, além da remuneração de seus profissionais. E os salários desses professores devem seguir os parâmetros de lei específica sobre o piso da categoria, pessoal. A decisão ela foi provocada por uma ação proposta pelo município de Paranavaí, lá no Paraná, contra o ato do MEC. A prefeitura sustenta que não houve a necessária regulamentação pelo Congresso Nacional acerca da Lei 14.113 de 2020, que substituiu a norma anterior de 2007 que tratava da matéria. E aí daqui a pouco eu vou apresentar o caso em tela para vocês, mas ele vai finalizar aqui o documento apresentando aqui a sua decisão, né? Ele vai dizer assim, ó, destaco, isso o juiz que tomou essa decisão, Dr. Marcos César Romero Moraes, da 2ª Vara Federal de Maringá, que suspendeu essa portaria de número 17 de 2023. Mas ele vai sustentar aqui na sua tese o seguinte, ele vai dizer que destaco que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI 4848, ajuizada no ano de 2012, que reconheceu a constitucionalidade do artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.738 de 2008, norma federal que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica. Ele vai dizer que essa norma, que esse artigo 5º, parágrafo da lei, né, pessoal, parágrafo da Lei 11.738, é inaplicável ao caso em exame, já que tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência. Situação da diversa e da presente, dada a superveniência da Lei 14.113 de 2020, registrou aqui o magistrado na decisão. Portanto, o juiz considerou a portaria do MEC nula, uma vez que existe risco de dano irreparável, visto o impacto financeiro da aplicação da norma editada pelo Ministério das Contas no município, pessoal. Então o que eu vou apresentar agora para vocês é a decisão da 2ª Vara Federal de Maringá. Nós vamos apresentar o despacho aqui na tela para vocês, acompanhem comigo essa importante apresentação dessa decisão. É um texto pequeno, mas que vale a pena a gente pegar as partes aqui que eu considero mais importantes, porque, gente, isso vai sofrer um efeito cascata. Pode ter certeza que isso vai chegar aqui em diversos municípios. Você que está aí me assistindo, eu sou da Prefeitura de Belo Horizonte, não vai impactar o Brasil inteiro, pessoal. Se é a 2ª decisão, que eu saiba pesquisando aqui, nós temos uma decisão em Tocantins também, no município de Tocantins, e nós temos aqui essa decisão agora, né, no município de Paranavaí. Atenção você que está acompanhando o vídeo, por isso que é importante ficar comigo aqui até o final. Mas trata-se de ação proposta pelo município de Paranavaí em face da União Federal, entenda-se Ministério da Educação, na qual formula os seguintes requerimentos e pedidos. Acompanhe comigo aí, ó. Olha para você ver, uma ação, ele está pretendendo uma ação declaratória de nulidade de atos administrativos do Ministério da Educação, é a União Federal. Consubstanciado, pessoal, aonde? Na portaria 17 de 2023, esta portaria que homologou aquele documento que eu apresentei para vocês agora há pouco. Ele faz a homologação do documento, pessoal, que vai atualizar o piso salarial para 14,9293%. É o parecer número 1/2003, tá? Da Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação. E esse documento é importante porque eu vou deixar todos eles aqui para que você possa acompanhar e fazer uma leitura. Então, eu quero até pedir aqui, parar o vídeo aqui um momento, pedir para você que é professor, que é advogado, que entende do que estou falando aqui, sabe bem dessa matéria, que você coloque nos comentários aí um resumo do que estou apresentando aqui, com mais propriedade, né, com conhecimento jurídico, para a gente entender melhor essa matéria e a repercussão dessas decisões dos municípios em relação ao país, pessoal.
porque eu não tenho dúvida de que isso vai ser usado em outras decisões aí. Tá? Então nós já temos uma primeira aqui, nós temos outra lá em Tocantins, e assim acredito que tenhamos diversas decisões aí no país em relação a essa matéria, esse parecer 17, essa portaria 17, esse parecer 01. Muito bem, pessoal. Continua o documento aqui, dizer o seguinte: eles pedem também o acolhimento dos termos da inicial, né, ou seja, a nulidade dessa portaria, em sede de tutela antecipada e em caráter de urgência. Por que eles pedem em caráter de urgência? Mais embaixo eu vou explicar para vocês aqui. A imediata suspensão de vigência e validade da portaria 17/2023, de 16 de janeiro de 2023, da Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação, até o julgamento final da presente demanda. E querem também, né, através dessa decisão, pessoal, dessa peça, ao final, confirmar a liminar e acolher os pedidos autorais na presente ação para que seja declarada nula a portaria 17/2023, 16 de janeiro de 2023, do Ministério da Educação, que apresentou o reajuste do piso nacional do magistério sem qualquer base legal. Inclusive, segundo o texto aqui, se valendo de uma lei 11.494 de 2007, que é uma lei totalmente revogada por uma lei posterior, uma lei 14.103 de 2020. Então, o que ele está dizendo é que o Ministério da Educação se valeu de uma lei revogada 11.494 de 2007 para determinar, para homologar, através da portaria 17, vamos dizer assim, esse parecer 01, que trata sobre o reajuste anual, que aconteceu agora no governo anterior de Bolsonaro, 33% ao que parece, e agora 14,92%, 93%. Muito bem, pessoal. E aí ele vai apresentar todo o conteúdo aqui. Ele vai dizer que a Lei 11.494 de 2021 foi utilizada, como ocorreu nos anos anteriores, tá? Para configurar uma sustentação legal à edição de tais portarias, visando reajustar o piso nacional do magistério. No entanto, essa Lei 11.494 de 2007 ela foi revogada em outubro de 2020 e não poderia ter sido utilizada para a edição de portarias, muito menos a própria Lei 11.738 de 2008. Então, assim, o caso é de nulidade absoluta da portaria 17 de 2003, pois não houve a necessária regulamentação pelo Congresso Nacional, pessoal, acerca da Lei 14.103 de 2020, que substituiu a norma anterior. Esse é o posicionamento do próprio Ministério da Educação. Então, ele vai continuar dizendo aqui. Bom, vai relatar e alegar também o autor, em suma, que a portaria 67, de 4 de fevereiro de 2022, do Ministério da Educação, que homologou o parecer número 2 da Secretaria de Educação Básica, que apresentou o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o ano 2022, do mesmo modo. A portaria 17, de 16 de janeiro de 2023, do Ministro de Estado da Educação, né, homologou o parecer 1, 2023, que eu acabei de apresentar, da Secretaria de Educação Básica, que apresentou o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério da Educação Básica Pública para o ano de 2023. Contudo, segundo eles aqui dizendo, usando uma lei que teria sido revogada em outubro de 2020, que precisava de uma decisão do Congresso Nacional acerca dessa matéria. E continua o texto aqui dizendo o seguinte, ó: assim, no caso em exame, a emenda constitucional 108 de 2020 do novo Fundeb, ela foi regulamentada pela Lei 14.113 de 2020 e deveria ter sido editada uma nova lei do piso nacional da educação, pessoal, do piso nacional do magistério, o que até o presente momento não ocorreu. Então veja bem, o que eles estão querendo dizer é que quando criou a nova lei do Fundeb, deveria ter sido regulamentado pelo Congresso Nacional uma nova lei do piso nacional da educação. E isso até agora não aconteceu. Então eles estão dizendo aqui que estão presentes requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência requerida
destacando que o município de Paranavaí concedeu por meio de lei o reajuste de 33,24%, esse proposto pelo governo anterior, no ano de 2022. Porém, não consegue cumular com percentual de 15%, pessoal. Cumular é somar. Então nós tivemos 33,24% mais 40, mais, na verdade está somando 15 aqui, mas não são 15%, 14,92%, totalizando 48,24%. Ele usou aqui 33,24 mais 15, 48,24%, com base em portarias ilegais, causando um sério risco de as decisões judiciais serem acobertadas pela imutabilidade da coisa julgada, causando grave prejuízo financeiro ao ente público. Continua o documento dizendo o seguinte, ó, por certo, com a implementação de reajuste do piso, totalizando em 48,24%, para todos os professores ativos e inativos com paridade, o município de Paranavaí, no Paraná, ultrapassaria os limites com gasto de pessoal previstos na Lei Complementar número 101 de 2000. Que lei complementar 101 de 2000 é essa, gente? É a mesma utilizada pelo governador Romeu Zema aqui em Minas Gerais para não conceder aqueles reajustes, o piso salarial profissional, o reajuste solicitado aí pela segurança pública, direito, o reajuste da saúde, e que foi vetado pelo governador de Minas, com base em uma das explicações, era que não poderia ferir a Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que não estava prevista nas leis, nas normas, vamos dizer assim, as diretrizes orçamentárias para esse reajuste. Não havia previsão, tá, na lei orçamentária anual. Então é importante dizer isso aí para vocês. Lei de diretrizes orçamentárias, causando diversos prejuízos, dentre os quais a impossibilidade de recebimento de determinados recursos oriundos de outros entes. Ou seja, pessoal, o que ele está dizendo aqui é que vai tornar inviável o município com esse valor que ele chama aqui, né, cumulativo de 48,24%, com base em dois aumentos, um de 33,24% do Bolsonaro e agora esse de 14,98%, ele coloca 15% aqui do atual ministro da Educação e atual governo do Lula. Muito bem, pessoal, então essa que é a grande questão aqui. Aí ele requer o quê? Ele requer a manifestação do Ministério Público Federal, haja vista a natureza e o relevante interesse público, tá, pessoal? Emenda a inicial no evento 3, na qual manifesta o autor que o limite, presta atenção nisso, o limite com gasto de pessoal do ente municipal, isso aqui é para fechar com a cereja do bolo, né? Então o município vai alegar o seguinte, eu não estou aqui criticando a questão do município, a ação judicial, está incomodando, é justiça, tá? Aqui nós temos uma decisão do juizado federal, pessoal, presta atenção nisso aí, em relação a essa matéria. Então ele vai colocar aqui como, para fechar isso aqui, os argumentos utilizados aqui pelo município, ele vai dizer que tem um chamado limite prudencial, tá certo, pessoal? E que esse limite, ele já está em 49,26% da receita corrente líquida. Inclusive apresenta um documento anexo, sendo que o limite aqui do município, ele é de 51,30%. Dessa forma, resta demonstrado que o ente municipal se encontra muito próximo de tal limite, corroborando a urgência vindicada e com a impossibilidade de implementação de 15% sobre o piso salarial do magistério. Bom, eu não vou ficar brigando aqui não, só quero fazer uma pergunta para você que está assistindo o vídeo. Se você é do município aí de Paraná aí, pessoal, Maringá, tá aí em Maringá, Paraná, né, você que está aí esse estado maravilhoso que é o estado do Paraná, eu queria saber quantas prefeituras, quantas câmaras municipais, né, e se a Assembleia Legislativa também reajustou o salário dos deputados estaduais e também dos seus vereadores. Houve aumento salarial aí na prefeitura, pessoal? É o que eu quero perguntar para vocês.
Porque nós estamos falando aqui, pessoal, do município de Paranavaí. Você que está aí no município de Paranavaí, se por acaso estiver assistindo esse vídeo, eu queria perguntar para você se houve aumento aí na Câmara Municipal, tá? Porque para isso aí não judicializa o que está acontecendo aqui no estado de Minas Gerais. Que eles fizeram aumento salarial, um absurdo, né? Então aumentaram de maneira considerável o salário, o vencimento dos deputados estaduais, assim como está acontecendo em efeito cascata no Brasil inteiro, isso já aconteceu, né? E aí no caso da educação, judicializado aí, pessoal, derrubando a portaria, essa portaria 17 que homologou o parecer 01 que fala do aumento por parte desse governo Lula de 14,92% para os professores da educação. 33% no governo anterior e 14,92%, 15% nessa prefeitura aí. Tá certo, pessoal? Então essa que é a grande questão. Nós entendemos que existe lei de responsabilidade fiscal, sim, mas não existe lei de responsabilidade fiscal quando o assunto é aumento de salário de deputado estadual. Não existe lei de responsabilidade fiscal quando o assunto é aumento de quê, pessoal? De salário de vereador. Tá certo, pessoal? De ministros do Supremo Tribunal Federal, de Poder Judiciário. Mas existe decisão, existe lei quando o assunto se refere a aumento de piso salarial profissional para a educação, para a saúde, para a segurança pública. Esse país realmente é às avessas. Essa que é a grande questão. Então, eu entendo da matéria aqui, né? Mas eu gostaria de pedir a sua opinião a respeito desse conteúdo, que é muito importante que você se posicione aqui. E aí está a decisão aqui do excelentíssimo juiz, que eu não entro no mérito da decisão do juiz, que está amparado aqui em documentação vasta, em documentação extensa. Não vou entrar nesse mérito aqui. Quem sou eu para discutir aqui decisão judicial, ainda mais decisão de Justiça Federal, tá certo, pessoal? Mas eu fico indignado com as conotações, com as questões políticas que estão por trás dessa situação. Não é questão da decisão judicial aqui, que haverá certamente aí, isso vai caminhar. Mas enfim. E aí decide-se pela tutela de urgência. Vamos lá. Ele vai falar o seguinte, ó, a tutela de urgência, gente, só para entender um pouco do direito aqui, ela é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. No parágrafo 2º do mesmo artigo, por sua vez, lá no artigo 300, no caput do Código de Processo Civil, ele vai falar o seguinte, no parágrafo 2º do mesmo artigo, ele vai dizer, ele prevê que a medida pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. Então, entendido da matéria aqui, vamos discorrer então sobre o assunto. No caso concreto, considero atendidos os requisitos legais para a concessão da medida. E aí, gente, ele vai falar aqui sobre a portaria 17, que trata do piso salarial profissional nacional para os profissionais de educação. Ela que homologou o parecer 1, esse que eu apresentei para vocês logo na inicial, instituindo o reajuste de 14,95%. Estava falando 92, 14,95%. Pronto, está discutido. Para o ano 2023, sustentando a necessidade da edição de lei específica para o caso. Olha, no ano anterior, você sabe que aí é a sustentação do doutor Marcos. Ele vai colocar aqui, ó, o piso foi reajustado em 33,24 pela portaria 67 do Ministério da Educação. De fato, em consulta à previsão constitucional relativamente à matéria, encontra-se exigência de lei específica para cuidar do piso. E ele cita aí na tela para você, nesse momento, essa matéria está no artigo 212A, pessoal, da Constituição Federal. Vai dizer o seguinte, os estados, o Distrito Federal e os municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do artigo 212 desta Constituição à manutenção e ao desenvolvimento do ensino na educação básica e à remuneração condigna de seus profissionais, respeitadas as seguintes disposições. E lá no inciso 12 vai dizer, lei específica disporá sobre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério da educação básica pública. Dessa forma, pessoal, continua a excelência aqui, dizendo o seguinte,
doutor, parece evidente a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional através da edição de nova lei do piso em face do expresso comando constitucional ora referido. Esse que eu citei para vocês no artigo 212A, inciso 12 da Constituição. Portanto, pessoal, importante passar isso para vocês assim, olha, o inciso 12, ele foi transcrito, ele foi inserido no texto constitucional pela Emenda Constitucional 108/2020, após a qual o Congresso Nacional apenas editara a Lei 14.103/2020, que revogou a Lei 11.494 de 2007, ambas regulamentadoras do Fundeb, inexistindo edição de nova lei em substituição à Lei 11.738 de 2008, que se alicerçava na lei revogada e que cuidava do piso, salientando-se que esta última não pode ser aplicada uma vez que é amparada em ato normativo retirado do mundo jurídico. Ou seja, pessoal, eu acho que essa lei federal 11.738, se tudo, se eu tiver correto aqui no meu entendimento, essa lei ela já não vai valer não, porque essa decisão está dizendo exatamente isso aqui no meu entendimento. Por isso que é importante você colocar nos comentários aí o que você está analisando disso que estou apresentando para vocês com base nos documentos que eu vou deixar na descrição do vídeo. Leia essa matéria e faça comentários aqui. E aí ele continua dizendo o seguinte, já está acabando o vídeo, pessoal, dizendo o seguinte, que a Emenda Constitucional 108 de 2020, ela criou o novo Fundeb com características distintas do fundo anterior, possuindo nova lei regulamentadora, que é a Lei 14.103 de 2020, e necessitando também de uma nova lei para tratar especificamente da questão do piso salarial para os profissionais do magistério da educação básica pública, e que não pode ser alcançada pela via oblíqua de uma portaria. Agora, o juiz também ele vai colocar aqui uma questão importante que eu destaque e apresento na tela para vocês nesse momento, porque ele vai falar que a Lei 11.738 de 2008, gente, que previa a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica, ele vai falar que é inaplicável ao caso em exame, esse que eu estou citando aqui para vocês, já que tratava de examinar a constitucionalidade da norma quando ainda em vigência. Situação diversa da presente, dada a superveniência da Lei 14.113/2020, ou seja, uma lei posterior. Nós estamos falando da Lei Federal 2008, que é a lei do piso, e nós temos uma Lei 14.113/2020, que lei essa é a nova lei do Fundeb, pessoal. Dessa forma, segue o texto aqui, diz o seguinte, tanto a portaria 67 quanto essa portaria 17, lembrando, portaria 67 é aquela que falou na época do Bolsonaro, do aumento do piso para 33%. A portaria 17 é essa falando do aumento do piso para 15%, 14,95%, 15%. Questionada nesta ação, elas são inválidas. Quem está falando aqui é o juiz, estando presente a probabilidade do direito invocado, que ele questionou lá em cima, no início da sua tese aqui. Ele percebeu que via nesse ponto direito invocado. E outro ponto que ele vai citar aqui agora é o risco, que é a questão financeira, ou seja, o impacto financeiro que a aplicação da portaria em debate acarretaria nas contas municipais. Ou seja, pessoal, vocês entenderam a situação? O impacto orçamentário, o impacto financeiro dessa decisão de 33% lá atrás, 15% agora, para prefeituras, coloca em risco a Lei 11.738 de 2015, que faz com que o Congresso Nacional seja obrigado a discutir uma nova lei do piso da educação. Então, ante o exposto, pessoal, o que o juiz vai fazer? Ele vai deferir o pedido de cautela de urgência e determinar à União que suspenda os efeitos da portaria 17 de 2023 do Ministério da Educação em relação ao município autor. Vai intimar as partes, no caso aqui, vai citar a União
através da Advocacia Geral da União, na pessoa de seu representante legal, para contestar os termos da presente ação no prazo legal, vai intimar a parte autora acerca da contestação e para indicar as provas que pretende produzir, justificando objetivamente sua necessidade, o prazo é de 15 dias, e após vista ao Ministério Público Federal, para que diga sobre eventual interesse público ou social que enseje a necessidade de sua intervenção nos termos do artigo 178, inciso 1 do Código de Processo Civil. E se for o caso, apresente o seu parecer. Olha, pessoal, não havendo requerimento de dilação probatória, registre-se a sentença. O documento é assinado eletronicamente pelo Dr. Marcos César Romeira Moraes, que é juiz federal, pessoal. Atenção aí, juiz federal lá na Justiça Federal da Secção Judiciária do Paraná, na 2ª Vara Federal de Maringá. Bom, vou encerrar o vídeo aqui perguntando para você qual que é a sua opinião sobre esse assunto tão discutido e tão debatido nesse vídeo longo, mas importante, porque nós estamos falando do piso salarial profissional dos trabalhadores da educação. Olha, gente, essa matéria vai ser judicializada por todos os municípios, não tenham dúvida disso. E você que está assistindo esse vídeo aqui em Minas Gerais, tem dúvidas de que haverá decisão nesse sentido, pessoal? Coloca nos comentários que a gente vai acompanhando aí. Olha, pessoal, quer ser servidor público efetivo na rede estadual de ensino? Não deixe agora de fazer a sua inscrição na plataforma Hotmart e adquirir um pacote promocional. Eu vou deixar esse link promocional para vocês. Ó, existe previsão de concurso aí em 2023 para várias funções na rede estadual de ensino. Ó, cargos de ATP, professor regente de turma, professor regente de aula. Atenção você aí, especialista da educação, supervisor pedagógico, inspetor de escola, fisioterapeuta. Pessoal, analistas da educação, presta atenção, porque a plataforma Hotmart, através do canal de educação, está promovendo lá diversas videoaulas para que você possa assistir. Hoje nós temos na plataforma mais de 70 vídeos e eu vou deixar esse link promocional para que você possa acompanhar a parte de legislação da educação, que será muito cobrada nesse concurso. Redação também, pessoal, nós vamos fazer aí vídeos sobre redação. Então é muito importante que você adquira esse pacote promocional através desse link que eu vou deixar agora aqui na descrição do vídeo para que vocês possam acompanhar. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal da Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe.